Quanto ao funcionamento do código, né? A gente tem aqui os dados, basicamente, separados por vírgula, né? Eu vou usar essa separação aqui por espaço, na verdade, para conseguir pegar cada um dos dados, né? A gente tem o programa 1, que vai ter a função principal. Ele vai fazer uma verificação aqui primeiro para ver se o usuário passou realmente o arquivo de entrada e de saída, e uma verificação para ver se o usuário digitou um arquivo inválido, né? Existe uma função para isso, né? Que ele verifica se o arquivo existe. Então, se eu quiser verificar se um arquivo existe, existe uma função aqui que retorna true ou false, né? Aqui eu criando o buffer, né? Para armazenar os dados que eu vou pegar ali do arquivo de dados. Aqui é basicamente uma formatação mesmo para printar. E aqui eu vou de fato escrever no arquivo, né? E por último ele só vai printar aqui na tela se conseguiu fazer isso com sucesso, né? Ou não. O programa 2 basicamente vai fazer a mesma coisa que o programa 1 aqui no começo, né? Vai verificar se o usuário passou os arquivos corretamente, né? E vai verificar se esses arquivos que ele passou de fato existem. Aqui vai fazer a criação do buffer de novo para armazenar os estudantes. Aí aqui tem uma função que ele vai pegar os estudantes, né? Então get student bin, e ele vai fechar o arquivo quando terminar, né? Depois de pegar os estudantes, ele vai entrar no while, que vai mostrar a tela de opções, né? E o usuário, ele vai usar um switch aqui para ver a opção que o usuário escolheu. De acordo com a opção que ele escolheu, ele vai mandar para a respectiva função aqui, né? Se o usuário digitar uma opção inválida, ele vai entrar aqui no default, né? E vai continuar o looping aqui infinitamente até que o usuário digite encerrar. Tá aqui em cima, que é a opção 4. Aqui tem um arquivo de cabeçalho, né? Eu coloquei um struct que é comum aos dois, ao P1 e ao P2, e algumas outras variáveis aqui constantes, né? Que também é comum aos dois programas, enum também. E as funções, né? Eu também coloquei todos neste arquivo para diminuir a quantidade de código, né? Que tem nos demais arquivos ali, tanto no P1 como no P2. Algumas dessas funções são comuns aos dois arquivos, então já diminuiu o tamanho, né? Final ali dos dois arquivos, né? Entrando aqui no arquivo de funções, tem uma função que vai registrar no arquivo, né? Registra um sheet. Ele vai receber o nome do arquivo, a data ali, né? Que é o que ele quer armazenar, e o tipo de abertura ali no arquivo, né? Uma função que vai basicamente ver se o arquivo existe, vai retornar true ou false. Uma função que vai pegar cada estudante do arquivo binário. Uma função que vai pegar os estudantes do arquivo texto, né? Vou dividir essas duas funções. Então essa pega do arquivo texto, essa pega do arquivo binário. O funcionamento é bem parecido, né? Até pelos parâmetros que ambos recebem, né? São os mesmos. Uma função que vai salvar o estudante no arquivo, né? Então ele vai pegar aqui a capacidade e vai basicamente passar daqui pro buffer, né? Das variáveis que eu criei pro buffer, e vai escrever no arquivo. Aqui uma função aqui já relacionada ao programa 2, né? Que vai mostrar todos os estudantes e registrar nos resultados.txt. Aqui uma função que vai basicamente calcular a média dos estudantes e registrar no resultados.txt, né? Ele vai receber o buffer, né, onde está armazenado os estudantes,
e a opção que é 1 ou 2, né? A opção, se ela for igual a 1, então ela vai mostrar os estudantes acima da média, né? E se a opção for igual a 2, vai mostrar os estudantes abaixo da média. Eu coloquei a mesma função de calcular a média dos estudantes, né? E calcular se eles estão abaixo ou acima da média. Coloquei tudo na mesma função, porque basicamente o código é o mesmo, não muda. Só muda se ele vai calcular os estudantes abaixo da média, né? Que nem tá aqui. Ou acima da média, só muda um sinal de maior ou menor. Então achei mais prático. E o arquivo de link, né? Funções.o. Esse aqui é só para fazer o link ali do P1 ao P2, para as funções virem para cá, pro programa 1 e pro programa 2. O resultados.txt, que vai conter os resultados do programa 2. E basicamente é isso.